Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Mete a Colher, o podcast para falar de direito, mente, feminismo e tudo mais que a gente quiser. Depois de algum episódio que a gente falou sobre o movimento da humanização do parto, recebeu vários e-mails de mulheres que ouviram e viram o episódio e mandaram esses e-mails, alguns com comentários e outros com relatos, né, para a gente. E tem um especial que que chamou bastante atenção, e a gente queria dar voz, né, a essas mulheres que foram ou se sentiram silenciadas, seja em casa, seja no trabalho, seja no parto, seja pela equipe A, equipe B, não importa. Onde tem uma mulher sendo silenciada, a gente vai, abrir para que ela possa soltar a voz. É claro que nós não vamos, identificar quem é as personagens, né, as pessoas que participaram desse infeliz episódio, mas é uma forma, talvez, dessa mulher conseguir colocar para fora tudo o que ela veio guardando durante muitos anos. A gente quer deixar bem claro aqui que isso não é uma oposição a nenhum movimento, a nenhuma profissão, a ninguém em especial. Isso é uma forma de tentar se fazer um pouquinho de justiça, deixando a voz das mulheres, as nossas vozes saírem, né. Então eu vou começar a ler, é um relato meio longo aqui, eu vou ler uma parte, a Priscila vai ler outra e depois a gente vai comentar. Quem escreveu foi uma moça de uma cidade grande brasileira, que podemos chamar de Gotham. E que decidiu parir seu bebê em casa, depois de aprender com uma parteira o que era violência obstétrica, e que o parto domiciliar seria baseado nas melhores evidências científicas, que seria íntimo, familiar, tranquilo e livre de violências. Vamos chamar essa moça de Cecília. A Cecília tinha 29 anos quando teve seu primeiro bebê. Ela sempre foi uma mulher informada e curiosa, buscadora e inteligente. Quando ficou grávida, teve a indicação de uma amiga para ir a um grupo de gestantes muito legal e diferente daqueles de maternidade. Um grupo que, segundo a amiga da Cecília, esse grupo empoderava as mulheres, a amiga sugeriu. Aí lá, a Cecília ficou maravilhada com a parteira-chefe, que a gente vai chamar aqui de Duda. Ela abriu um mundo que a Cecília nem sabia que existia. Falou da cascata de intervenções a que os médicos submetem as mulheres, que uma leva a outra e que o final disso costumava ser ou um parto vaginal violento ou uma cesariana. Que para fugir disso, a mulher precisava contratar uma equipe humanizada. Mas para fugir do ambiente hospitalar e das regras sem base em evidência desses lugares, o ideal mesmo era ter o bebê em casa. A Cecília contou que o marido dela era bem bacana. A gente vai chamar ele de Laerte. O Laerte entendeu tudo e contou que ele também gostou da proposta e que topou que tivessem o Tiago em casa. O primeiro passo foi ver se a Duda, a parteira, tinha agenda para a data do parto. Tinha. O segundo passo foi correr atrás da grana, porque um parto domiciliar não era barato. Tinha de pagar a equipe, que contava com a parteira, a dupla dela, a doula e a taxa de disponibilidade do médico para a eventualidade de uma transferência para o hospital. Mas, como disse a Duda, elas iam fazer de tudo para evitar o hospital. Conta a Cecília. Eu entrei em trabalho de parto, chamei a equipe e liguei para a Duda. Elas demoraram umas 3 horas para chegarem. Eu estava aflita, mas tudo bem, porque as contrações não estavam ritmadas mesmo. A doula, Susana, chegou antes de todo mundo. Vi ela ligando para a Duda. Percebi que a Duda ainda não ia chegar e o que me deixou muito aflita foi a insegurança que vi na Susana. Parece que era o segundo parto dela. Quando elas chegaram, a parteira aprendiz, Valéria, é que me examinou e me tocou.
Ali eu soube que ela não era formada, mas quem fez todos os procedimentos foi ela. Foram para a cozinha e deixaram a doula Susana comigo. Fizeram café, eu senti o cheiro e ouvia elas papeando e rindo, enquanto minhas contrações ficavam fortes. Eu segurava a mão do Laerte e a Susana me fazia massagem nas costas. Elas voltaram da cozinha há uma hora e a assistente de parteira me examinou. Acharam que era hora de eu ficar na posição. Comentaram que eu era rápida. A Duda assumiu lá o lugar de parteira-chefe, mandou o Laerte me segurar naquela merda da cadeira de parto que ela levou. A posição estava horrível para mim, mas ela não me deixou sair dali. Ficou falando alto, mandando o Laerte me segurar, porque o Tiago tinha que nascer. Morri de dor, gritava para meu marido me largar e a parteira Duda dizendo que não, que era para nascer. Nasceu, mas veio rapidão, me lacerou toda, rasgou o meu períneo. Mas sabe, sempre esteve tudo bem com o Tiago. Não tinha pressa de ele nascer. Não tinha por que aquele tem que nascer. Não era para ser assim. Foi super violento. Levei anos para elaborar que eu tinha sofrido violência obstétrica, justamente de quem me ensinou o que era violência obstétrica. Só fui entender no segundo parto, porque aí eu tinha inúmeras condições. Não queria que ninguém pegasse o bebê, exigi que o Laerte não me segurasse e outras coisas. Só depois do parto do Bruno, meu segundo filho, eu fui entender que a Duda foi pior que um general. Eu sofri violência obstétrica, pagando muito caro por um parto domiciliar para não sofrer violência obstétrica. E a parteira aprendiz, a Valéria, sempre acobertando. Quando cheguei perto de falar sobre isso, ela mudou tudo. Disse que o Tiago estava assim com mecônio, que tinha que nascer. Mentira, não tinha mecônio. Eu lembraria. Gente, eu pari muito rápido. Antes de me tocar que tinha sofrido violência obstétrica no meu parto domiciliar, indiquei elas para uma amiga. A Valéria ficou conversando com o marido dela, tirando a atenção dele, flertando, e largou ela no frio do banheiro sozinha, tendo contração, sem conseguir se mover. Daí eu tive certeza. Minha amiga disse que foi o pior dinheiro gasto na vida dela. E a Valéria não fez nada, ficou fora do quarto ou, quando estava, tirava a atenção do marido. Fora ficarem milindradas com qualquer questionamento e darem coice na gente na rede social, nos grupos virtuais. É, Priscila, a questão que eu gostaria aqui de levantar é que, infelizmente, essas coisas podem acontecer. Não deveriam acontecer num parto humanizado, não poderiam acontecer através das mãos de pessoas que se dizem de dentro do movimento, se dizem contra esse tipo de tratamento, mas as pessoas são humanas. O que eu quero dizer com isso é que, em sendo humanas, elas também fazem merda, elas também agem mal, elas também não são legais. Ser de um movimento A, ser de um movimento B, não chancela ninguém. Não não está dizendo se a pessoa é boa ou ruim. Então, não é um movimento que é ruim. São esses profissionais. Só que, como a gente falou lá atrás, naquele outro episódio, houve muito silenciamento do movimento para que esse tipo de coisa não viesse à tona. A gente entende o medo disso vir à tona, enfraqueceria o movimento, mas eu penso que, muito pelo contrário, fortaleceria mais ainda, daria mais credibilidade ao movimento se o próprio movimento expusesse pessoas que estão fazendo merda lá dentro. Separar o joio do trigo. O que que você acha? Você acha que enfraquece o movimento? bom, eu queria fazer um pequeno relato, assim, meu, né? Eu comecei no movimento como mãe,
Aí eu me formei como doula, como instrutora de yoga para gestantes, fiz consultoria em aleitamento e depois voltei para a advocacia para trabalhar com violência obstétrica. Quando já eu sentia uma certa dominação por parte de alguns núcleos dentro do movimento do parto humanizado, como é normal, lideranças, qualquer movimento ativista tem lideranças. Mas essas lideranças, elas tinham uma postura muito de determinar quem podia participar do quê, quem podia falar, quem não podia falar, quem tinha que estar lá no evento tal, quem não tinha que estar. E aí sentia, enquanto doula ainda, como a gente, estou falando de mim e de outras pessoas que eu observei na época, tínhamos um certo temor de nos colocarmos, mesmo enxergando algumas coisas com as quais a gente não concordava, porque a gente poderia ser ostracizada, cancelada, bloqueada, limitada, e a gente queria trabalhar como doula. E quem indicava? As lideranças do movimento é que indicavam as doulas, né? Às vezes tinha um médico aqui, outro ali, mas os médicos humanizados faziam contato total com a liderança, então era uma coisa muito forte. Aí, quando eu passei a advogar em violência obstétrica, eu recebi, depois de algum tempo, tendo algum sucesso aí nas ações, eu recebi pedidos de análise de casos não foram muitos, tá? Porque não deu nem tempo, né? Logo depois, nós chegamos em 2018 e as ações que já não iam bem com o governo passado ficaram piores ainda. Então, não foi assim uma coisa muitas vezes, não. Mas algumas vezes eu recebi pedidos de análise de casos de alegações de violência obstétrica em partos domiciliares, tá? Para falar só desses aí, por hora. Foram violências, segundo os relatos das mulheres, importantes, tá? Coisas que a gente costuma denunciar junto aos hospitais, né? No judiciário contra os hospitais, nós estamos falando de Cristeler, nós estamos falando de episiotomia, nós estamos falando de privação de líquido, de água, sei lá do que, estamos falando de até Privação de liberdade, né? ocitocina, privação de liberdade. Aí, no caso, nesse relato, não poder assumir a posição, porque um dos pilares do começo do movimento pelo parto humanizado era que a mulher escolhia a melhor posição para ela parir. Ela escolhe a posição em que ela quer parir. E esse relato é um caso clássico disso, de privação da liberdade de parir na posição que queria. E outras coisas, outras violências, até ocitocina, coisas que talvez não pudessem ser administradas da forma como foram, não cheguei a estudar isso, e cheguei, num primeiro momento, a levar alguns desses casos não para as lideranças mais exponenciais, até por um certo receio, mas conversei aqui e ali, o que vocês acham, o que vocês acham, e eu recebi, assim, advertências no sentido de não prosseguir com essas análises, porque caso essas violências obstétricas fossem punidas no judiciário, essas de partos domiciliares, a gente estaria dando um tiro no pé do movimento. A gente ia dar munição para aqueles gerais que eram contra o parto domiciliar em si e contra o movimento do parto humanizado em si. Coisa que a gente não era contra, de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? O que eu procurei promover, e nos casos que eu recebi essas reclamações, eu consegui um momento de encontro, porque eu percebia nas mulheres uma ânsia muito grande de se fazer ouvida, de não serem silenciadas, de falarem: olha aqui, dona parteira, a senhora cometeu violência obstétrica contra mim, sim. A senhora se desumanizava, mas fez isso. A pessoa queria o reconhecimento da dor dela e daquilo que ela sofreu. Então, em alguns casos, eu tive sucesso de, após essas conversas, fazer uma conversa depois comigo só, e a pessoa que sofreu a violência se sentir satisfeita. Ela não queria indenização. E é uma conversa Não, que a ela gente teve queria ser muitas vezes. ouvida, né? A pessoa queria ser ouvida. E ela queria desculpas. Ela queria que a pessoa que perpetrou a violência obstétrica, fosse em parto domiciliar ou não, dissesse: desculpa, eu estou errada, eu realmente não deveria, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei com medo que desse errado e fiz aquilo que eu não deveria ter, desculpa. Então, elas queriam, na verdade, esse reconhecimento, mais do que dinheiro. Claro que o dinheiro é sempre bom, né? Mas não é esse o ponto. Então, o que eu senti? Que eu acabei tendo que fazer um malabarismo que eu não fiz em nenhum momento em relação aos médicos e hospitais que cometeram violência obstétrica em ambiente hospitalar,
para não dar aquilo que chamaram de um tiro no pé do movimento. É o tal Mas, e do as fogo amigo, né, que eles falavam. Isso, falavam muito isso. Ah, isso é fogo amigo, isso é fogo amigo. Então, para não ser um canhão de fogo amigo, eu acabei ficando quieta. Sei que eu não estou tendo todo esse potencial destrutivo, eu não iria destruir o movimento, não tenho essa ilusão de grandeza, mas eu sei que eu fui silenciada assim, e talvez tenha deixado de atender, talvez alguma mulher tenha se sentido, sim, não atendida por mim, e tenha ficado chateada com isso, porque eu, às vezes, quando eu não conseguia levar para um lado de conciliação, e não foram muitas, repito, foram pouquinhas, eu ia, tipo assim, sumindo, para não. Vamos deixar isso para lá, Uhum, se depois a gente, né, sei lá. Porque eu queria que ela procurasse outra advogada que não fosse do movimento. Algumas fizeram isso. Eu sei uhum. que algumas fizeram isso. Procurar uma advogada que não fosse do movimento como eu era. Mas por quê? Para não sofrer as sanções de um movimento que se intitulou Humanizado e que chegou a um ponto em que tentou-se criar uma linha de produção de partos humanizados também, aí colocando pessoas não formadas para fazer procedimentos que elas não podiam fazer, jogando muita responsabilidade na mão de algumas doulas, tudo isso para correr de um parto para o outro, ou sei lá, qual era exatamente a motivação. E cobrando muito caro por isso, né? Virou um negócio, E eu deixou de ser só um lembro movimento. e eu lembro que teve muito problema com doula, né, a corda estourava para o lado mais fraco, que ali o lado mais Sim, fraco era a mulher, que estava completamente vulnerável, e a doula, que até pouquíssimo tempo não era nem uma ocupação, lembra que não tinha nem o título de é, ocupação. Então, tudo era culpa da doula ou da mulher. Você também, né, acabou sendo silenciada, né, nesse processo todo aí de eu acho que, assim, na época que surgiu, realmente as equipes eram mais reduzidas, eram poucos profissionais que atendiam, né, o parto, principalmente o parto domiciliar, né, porque tem o parto humanizado, que é o hospitalar, e a gente já via algumas coisas, mas também eram botada no: "Ah, é por causa da instituição e tal", e muitas vezes era por causa da instituição, mas era a equipe protocolo, também, né? né, É. protocolo e tudo mais. E mas essas equipes que atendiam o parto domiciliar não eram muitas pessoas, e só que a demanda, porque o movimento foi crescendo, né, a demanda foi aumentando, e aí eu acho que a qualidade acabou se perdendo. Eu repito, eu tive um parto domiciliar, eu não passei por nada disso, eu conheço outras mulheres, amigas, muitas que também tiveram e que não passaram, que tiveram partos maravilhosos, mas existiram sim e vão existir sempre, porque existem bons profissionais e existem maus profissionais em Todas qualquer as áreas, lugar, né? em É. todas as áreas, né. Então eu acho que isso poderia servir de lição para qualquer movimento, de separar o joio do trigo. Escuta, tem uma pessoa aqui no meu movimento que é no meu movimento, assim, no movimento que eu sou ativista, que eu levanto bandeira e tudo mais, que não está trabalhando direito, eu não posso acobertar isso, porque isso vai ser jogado contra mim, contra o meu movimento, contra o movimento que eu pelo qual eu tanto luto, né. Então, assim, eu nunca vi e continuo não vendo em nenhum momento, em nenhum lugar com bons olhos isso de: "Ai, é fogo amigo, ai, não se pode falar". Por exemplo, a esquerda, todo mundo sabe, eu sou de esquerda, mas eu meto não é meter o pau por meter o pau, mas eu tenho milhares de críticas em relação à esquerda. A esquerda que está aí não me representa em muitos aspectos, né. Então, assim, mas é porque é de esquerda a gente tem que ficar quieto? Eu acho que não.
Eu nunca fui de concordar com esse tipo de atitude de 2 pesos e 2 medidas. Se a gente quer um país minimamente decente, se a gente quer ter todas as entidades, minimamente decentes, a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas em nenhum lugar, nem no privado, nem no público, em nenhum lugar. Então, qualquer bandeira que eu levantar, eu vou fazer o tal do fogo amigo, que de fogo amigo não tem nada, né, isso é uma forma de silenciamento. Então, Sim, assim, temos muitas e eu digo, eu acho inclusive que é a grande maioria e que é quem segura aí o movimento, são as doulas. Temos muitas doulas muito boas, muito profissionais e que se comprometido, prejudicam né? assim, e se prejudicam emocionalmente, psiquicamente por verem tanta barbaridade acontecendo e não poderem falar nem com seus pares, porque você É, nunca sabe o que vai queria fazer acontecer. um relato bem breve de uma situação em que houve obviamente que não vai haver nome nenhum aqui, mas que houve um falecimento de um bebê num parto domiciliar. Esse bebê chegou a ser transferido para o hospital. Isso deu um baita rolo. Eu sei que as pessoas responsáveis pela equipe jamais foi divulgado o nome delas. Fora do movimento não se falava disso. E o que aconteceu foi que o Ministério Público acabou tomando conhecimento, houve um falecimento, o hospital representou, fez uma denúncia, e o Ministério Público chamou diversas pessoas ligadas ao movimento pelo parto humanizado, pessoas que não tinham é, meio nada a ver com o parto, como eu mesma, que jamais, eu não tinha nem atuado como doula ainda, eu acho que eu tinha atuado como doula em um parto hospitalar na época em que isso aconteceu. Mais uma outra pessoa bem conhecida minha que também tinha atuado em parto domiciliar já, mas ela não estava naquele parto. Eles não souberam quem chamar, então chamaram um bando de gente, né? E lembro do promotor público dizer que se desse alguma coisa errada, ele responsabilizaria todas as pessoas que estavam naquele parto domiciliar, porque é um homicídio, é culposo, não é doloso, ninguém teve intenção de matar ninguém, mas precisa apurar as responsabilidades. Morreu uma pessoa, mesmo que seja um nenê, é uma pessoa, né? Então, assim, o que eu percebi foi que essas situações que dão errado também em hospital, também morrem bebês no parto em hospital, essas situações parece que geraram um certo pânico nas equipes, que pelos casos que eu vi pessoalmente de reclamação de violência obstétrica, existia um desespero para que o bebê nascesse logo e bem, para que não acontecesse esse tipo de situação, por medo da responsabilidade. E aí sim, aplicadas algumas medidas que são violência obstétrica para fazer o bebê nascer logo. Cristeler é uma, né? E aí me lembra muito a minha pesquisa de mestrado e a episiotomia em si, a minha pesquisa foi sobre isso, onde os médicos disseram para mim que faziam a episiotomia para apressar a saída do bebê do desfiladeiro do parto, que eles consideram extremamente perigoso. Então, na verdade, o que motiva, parece que a violência obstétrica, em alguns casos, alguns é só poder mesmo, mas em alguns Uhum. casos, assim, é onde É o medo, pessoas né. bem intencionadas e médicos bem intencionados e humanizados, né? Alguns que eu entrevistei eram realmente muito legais, até pessoas muito legais. E essas parteiras e doulas e enfermeiras obstetras que acabam se atropelando no parto domiciliar, é o medo, é o que você falou, é o medo. Elas têm medo da morte do bebê, da morte da mãe, da transferência em mau estado e acabarem sendo responsabilizadas, porque a gente tem muitos casos de responsabilização, sim, tá? Uhum, uhum, As indenizações existem sim, né? uhum, E, uhum. mas isso não pode motivar um movimento que defende o direito da mulher a ter o parto em casa da forma como ela quer ter, por exemplo, a posição que ela quer estar, ao cometimento de violência obstétrica, porque eu estou com medo que dê errado. Então, eu não tenho capacidade de assumir um parto domiciliar como profissional. Se eu tenho esse medo me faz cometer violência, como fica? É que o buraco é mais eu entendo que o buraco é mais embaixo, né. Esse medo todo é gerado por medo de sanção, obviamente, né, de dar uma
dá alguma coisa errada e dá, né? Dá, as pessoas morrem, Pode dar. os bebês É. nascem mortos, infelizmente, dentro do hospital. Acontece, né? É ridículo falar isso, mas para morrer basta estar vivo. Então, assim, pode dar uma É, merda. É a claro que gravidez ela tem, sempre é de risco, lembra? É um risco é, esperado, ela é de é um risco. risco. A vida, né? A vida é É um frágil, risco. então viver é um risco. Então, Sim. assim, a gente entende, né? Tem isso, mas eu acho que o que eu quis dizer que o buraco é mais embaixo é porque, assim, um país que é campeão de cesarianas, que tem essa filosofia, né, de olhar para o parto, para a mulher, para esse evento como sendo algo catastrófico e não fisiológico, deixa todo mundo em pânico, mesmo. Então, essa cultura de instrumentalizar, de medicalizar um evento que é natural, fisiológico, acaba deixando todo mundo, com medo, mesmo os que estudam, atuam com parto normal, a cultura, né, é um movimento contracultural. Então, assim, se der errado, é óbvio que vão falar: "Tá vendo? Se tivesse feito uma cesariana, se tivesse vocês não estão mais na selva para parir assim e tal, não sei o É, quê", é né, tem todo exato. assim, Uhum. então eu acho que o buraco é bem mais embaixo. É preciso que se mude, né, as bases, que se mude a cultura para que esse tipo de terror, porque é um terror, é um terrorismo, né, isso de vai dar errado, é quase que como uma aposta de que vai dar errado. Então a gente consegue entender esse tipo de situação de medo, de vamos logo, né, sair dessa enrascada que está todo mundo parece que se enfiou numa enrascada, É que se sendo que é você algo banca o parto fisiológico, você tem que bancar que a tem morte que também é bancar. fisiológica. Se Sim, você mas não não é todo banca, vai mundo, ter né. no hospital. Você tem que ter no hospital Sim, para tentar cercar, eh, sim. ilusoriamente, Eu não de tô segurança, né. é uma pseudo-segurança. Não Eu é não tô seguro do mesmo jeito. justificando, eu não tô Sim, veja bem, eu não tô justificando e nem falando: "Ai", não é isso, não deveria. Se você tá tão inseguro a esse ponto, você não deveria, bancar porque isso não é bancar, né, um parto em casa. Mas é. enfim, o que eu tô querendo analisar aqui é que de onde vem esse medo, né. Eu acho que é dessa cultura mesmo. Mas aí, eu penso que tiro no pé é você não separar os profissionais, os bons profissionais. E que são esses bons profissionais? São profissionais capacitados tecnicamente e são profissionais, que conseguem lidar, que conseguem bancar o risco do negócio. Que conseguem estar em situações limites, com calma e tranquilidade. Né, E se tiver é, que transferir, vai transferir, porque vai teve mesmo que transferir. Não tem exatamente. Então, assim, tem que separar, porque assim, porque a verdade vem à tona mais cedo ou mais tarde, coisas pipocam. Esses casos, né, que foram abafados, eles estão aí, por exemplo, se você for ver os que entraram, né, que com processo e tudo mais, tá aí, a gente pode olhar os processos, é público, né, uma outra coisa não é, não mas é, não alguns é. mas você consegue mas alguém fala para alguém, que fala para alguém, Sim, a verdade vem à tona mais cedo aparece. ou mais tarde, as coisas aparecem. É preciso sim fazer a tal da autocrítica que falam para o PT fazer, para a esquerda fazer. Eu acho que todo O mundo tem que fazer meia-culpa. o meia-culpa, tem que fazer autocrítica mesmo, é assim que a gente vai, para frente. Então, como superar isso? Como mudar essa cultura cesarista e tudo mais? Porque a gente está brigando com um movimento, com uma coisa muito
poderosa, né? A gente está brigando com a indústria farmacêutica, com a medicalização, com Até com o toda patriarcado, o domínio dos homens sobre o corpo da mulher, exatamente. mesmo sendo uma mulher médica, ela age ali dentro de um papel que Dentro, é eminentemente sim. masculino, não tem nem Isso. Então a discussão. gente está mexendo com estruturas muito poderosas. Por isso mesmo, a gente não pode deixar brechas para que essas estruturas não usem isso contra a gente. Então, quando a esquerda deixa passar algumas coisas, quando a esquerda tem dois pesos e duas medidas, ela está dando munição para a extrema-direita. A gente viu isso Exato. acontecer. Então, quando o movimento do parto humanizado deixa passar esse tipo de coisa, com medo de denunciar, de expor, de expulsar do movimento profissionais que não estão de acordo com o que é pregado, com o que é preconizado, ela está dando munição para o movimento que a gente é contra. Exatamente. Então, assim, como é que eu vou apontar o dedo para o outro se eu não olho a merda que eu estou fazendo? É a tal da coisa, né? Do dois pesos e duas medidas. Então, assim, eu estou muito feliz de ter lido, e feliz no sentido assim, né? De ter dado uma oportunidade dessa mulher poder falar, mesmo ninguém sabendo quem é, mesmo dado nomes e tudo, nomes e locais e tudo mais, mas assim, ela se sentiu ouvida por nós, né? E ela vai saber que a gente está lendo a mensagem dela. Então, eu estou feliz nesse sentido, né? De ter dado essa oportunidade. Exato. Mas eu estou bem triste com várias mensagens que a gente recebeu, né? Porque não foi só a mensagem da Cecília, a gente recebeu muitas outras, assim. Então, A gente fica é triste triste, mesmo, porque não era para ser isso, né? Não nesse não é? nível. Não nesse nível. E é isso. A gente vai, talvez, trazer mais, né, mensagens desse tema que chegarem a nós, porque também chegou mensagens que falam, eu quero só contar, mas eu não quero que vocês contem a minha história, mesmo mudando Exato. nomes, e a gente vai respeitar, obviamente. Então, assim, a gente continua abertas para receber mensagens sobre esse assunto, sobre outros assuntos, sobre qualquer coisa que vocês queiram contar pra gente, desabafar, ou que a gente seja a porta-voz, né, de vocês. E eu acho que talvez por hoje eu acho que eu não tenho mais nada para falar. E você, Pri? Não, é isso, é isso. Você falou uma coisa muito interessante agora no final, de que as pessoas que precisem desabafar ou trazer algum tipo de violência que estejam sofrendo, silenciamento que estejam sofrendo, as mulheres possam contar com a gente como porta-vozes. A gente não julga, não condena, a gente vai comentar diante, especialmente, claro, da lei, a gente não vai trazer aqui nenhuma coisa ilegal e não é esse o ponto, mas é abrir para as pessoas que se sintam silenciadas e violentadas possam ter um canal para elas, possam ter alguém que fale por elas aqui. Esse é o nosso objetivo. Uhum, Em relação ao movimento do parto humanizado, eu acho que esse e-mail foi bastante emblemático, mostrou aspectos que a gente acha bem interessantes. E sim, talvez a gente traga um ou outro, a gente está fazendo aqui uma curadoria do que a gente recebeu, e traga um ou outro que uhum. a gente ache mais importante tocar no assunto, mas por hoje acho que é isso mesmo. É Também não só. tenho mais outros comentários, não. Tá. Então é isso. Isso é a gente metendo a colher e dando voz. Se foi mais um episódio do
podcast Mete a Colher. Nossos contatos estão aqui, vão estar na descrição desse episódio e também no Spotify. Esse podcast é produzido pela Priscila Cavalcante e pela Simone Cortez. Obrigada por ouvir a gente. Um beijo. Até o próximo episódio. E vem com a gente meter a colher.